As pessoas costumam olhar para esta casa, para o jardim bem cuidado e para as minhas mãos, hoje enrugadas, segurando uma xícara de chá na varanda, e pensam que conhecem a minha história. Elas veem a viúva do Dr. Fernando, uma mulher que teve sorte na vida, que terminou seus dias em conforto. O que elas não sabem é que cada tijolo desta casa foi cimentado com o meu silêncio. Cada flor deste jardim foi regada com as minhas lágrimas, e que estas mesmas mãos, que hoje descansam, já esfregaram o chão desta sala de joelhos, com o estômago roncando e a alma implorando por um pingo de dignidade. A sociedade me deu muitos nomes: destruidora de lares, golpista, aproveitadora. Fui o sussurro maledicente nas festas de gente rica e a vergonha escondida da minha própria família. Mas ninguém, nunca, se deu ao trabalho de perguntar a verdade. A verdade não é bonita nem fácil, mas é a única coisa que me restou. Meu nome é Lúcia Ribeiro dos Santos, e aos meus 78 anos decidi que o tempo de me esconder acabou. As rugas no meu rosto contam mais do que os livros de história. E a memória, essa danada, às vezes me falha para o nome de um remédio, mas para os fatos que me trouxeram até aqui, ela está mais afiada que navalha. Eu vou contar a vocês como eu, uma simples empregada doméstica, viúva, com um filho pequeno para criar, acabei me casando com o marido da minha patroa. Não quero o seu perdão, nem a sua aprovação. Só quero, pela primeira vez na vida, ser a dona da minha própria narrativa, sem os enfeites e as mentiras que os outros criaram para mim. Prometo que não é uma história de contos de fadas, mas é uma história de verdade, de uma mulher que ousou trocar a invisibilidade por uma chance de ser feliz, custe o que custar. Antes de mergulhar nesse passado que ainda hoje me arrepia a pele, eu queria pedir uma coisa pequena, um carinho. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo. Eu, que saí de um vilarejo perdido em Minas Gerais onde achava que o mundo acabava na próxima serra, fico com o coração quentinho só de imaginar até onde a minha voz e a minha história podem chegar. Saber que tem alguém em um lugar distante, talvez numa situação difícil também, me ouvindo, faz com que esse peso que carreguei por décadas pareça um pouco mais leve. É como se, ao compartilhar minha jornada com vocês, eu estendesse uma ponte sobre o tempo e a distância, e a gente se sentasse junto aqui na minha varanda, para um café e uma longa conversa. Agora, respire fundo comigo, que vamos voltar para o ano de 1975. O Rio de Janeiro de 1975 me engoliu inteira. Para uma mulher que veio de um lugar onde o maior barulho era o sino da igreja aos domingos, aquela cidade era um monstro barulhento e indiferente. O cheiro do mar se misturava com o da fumaça dos ônibus, e as pessoas passavam por mim como um rio apressado, sem nunca me enxergar. Eu e meu menino, o Marcos, de apenas 10 anos, nos agarramos um ao outro como se fôssemos a única boia em um oceano de estranhos. Meu falecido marido, o Antônio, me deixou a saudade e um filho para criar. Ele era um homem simples, da roça, e nosso sonho era ver o Marcos estudar. Foi por esse sonho que enfiei nossa vida numa mala de papelão e vim buscar a sorte. A sorte, naquela época, tinha o nome de subemprego, de servir a quem nasceu com o destino mais amaciado. A casa de Dona Beatriz e do Dr. Fernando, no coração da Zona Sul, não era uma casa, era um palácio de silêncios. Lembro do primeiro dia em que pisei no mármore gelado do hall de entrada. Meu reflexo no chão parecia o de uma fantasma, uma intrusa. Os móveis eram escuros e pesados, as paredes altas demais, e tudo parecia me observar, julgando minhas roupas simples e minhas mãos calejadas. Havia um cheiro constante de cera e de flores caras, um aroma que para mim não significava luxo, mas distância. Eu aprendi a andar nas pontas dos pés, a respirar mais baixo, a me mover como uma sombra para não perturbar a ordem impecável daquele lugar. Era um mundo de aparências perfeitas, e eu entendi logo no primeiro dia que a minha função era ser a poeira que se varre para debaixo do tapete. Minha rotina era um relógio que nunca se atrasava.
Acordava às 5, antes mesmo do sol pensar em nascer sobre o morro Dois Irmãos, que eu via da janelinha do meu quarto. O primeiro som do dia era o da minha respiração e o do acender da chama do fogão na cozinha gigantesca e solitária. Eu preparava o café que eles tomariam horas depois, lustrava a prataria, que usavam para comer pratos cujos nomes eu nem sabia pronunciar, e trocava a água dos vasos de lírios que Dona Beatriz exigia que estivessem sempre frescos, como se a natureza também precisasse seguir suas ordens. Ao final do dia, quando meu corpo todo doía e minha mente estava turva de cansaço, eu me recolhia ao meu quartinho nos fundos, um mundo à parte daquele luxo todo, e agradecia a Deus por ter um teto e um prato de comida para o meu filho. O Marcos era a minha única luz naquela escuridão. De servir. Ele morava comigo, num quartinho apertado nos fundos da casa, e era um menino quieto, que aprendeu desde cedo a não fazer barulho para não incomodar os patrões. Sua infância foi vivida em sussurros. Enquanto os filhos dos vizinhos ricos brincavam nos playgrounds, o meu se contentava em desenhar em cadernos velhos que eu conseguia na papelaria. Meu coração se partia toda vez que eu precisava dizer: "Fala baixo, meu filho. Não corre aí, menino." Eu o estava ensinando a ser invisível, como eu. E essa era a maior das minhas dores. Todo o meu sacrifício, toda a minha humilhação diária, era para que ele, um dia, pudesse gritar, correr e ser quem ele quisesse, longe da sombra de uma casa que não era a nossa. Dona Beatriz era a personificação da frieza. Uma mulher de uma beleza clássica, sempre vestida impecavelmente, com joias que valiam mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Ela nunca levantou a voz para mim. Sua crueldade era mais sutil, mais cortante. Era no jeito que... Ela passava o dedo sobre um móvel para verificar se havia poeira, logo depois de eu ter limpado. Era no tom monocórdico com que me dava ordens, sem nunca me olhar nos olhos, como se eu fosse apenas uma extensão do aspirador de pó. Para ela, eu não era Lúcia. Eu era a empregada. Uma peça funcional, substituível, que existia apenas para manter seu mundo perfeito e asséptico. Eu aprendi a ler suas microexpressões, a antecipar suas críticas, a viver em função de evitar o seu desagrado silencioso e... demolidor. Para o mundo lá fora, a vida naquela casa era um comercial de margarina. Eles davam jantares e festas onde o champanhe corria solto e as risadas pareciam ensaiadas. Eu, da cozinha, ouvia os discursos, os brindes ao sucesso do Dr. Fernando, os elogios à elegância de Dona Beatriz. Meu trabalho era garantir que as taças estivessem sempre cheias, que as comidas chegassem na temperatura certa, que a engrenagem daquela farsa social funcionasse sem falhas. Eu via homens importantes, mulheres, cobertas de brilhantes, todos representando um papel. E no meio de tudo aquilo, eu me sentia ainda menor, a peça invisível que fazia o palco girar. Quando os convidados iam embora, o silêncio que ficava era ainda mais pesado, cheio das palavras que nunca eram ditas entre eles. A primeira vez que notei a rachadura naquela fachada de perfeição foi durante um almoço de domingo. Eles estavam sozinhos à mesa, uma mesa enorme, com lugares para 12 pessoas. Eu estava servindo a sobremesa quando ouvi Dona Beatriz dizer, com aquela sua voz de gelo: "Fernando, você mastiga de uma forma tão vulgar. Não sei como consegue." Ele não respondeu. Apenas largou o garfo no prato, fazendo um barulho estridente naquele silêncio sepulcral, e olhou pela janela. O rosto dele não demonstrava raiva, mas uma tristeza tão profunda, tão antiga, que me causou um arrepio. Naquele momento, eu não vi o patrão e a patroa. Eu vi um homem sendo esmagado lentamente e uma mulher que sentia prazer nesse esmagamento. Foi uma cena rápida, mas que nunca me saiu da cabeça. Até aquele momento, o Dr. Fernando era apenas uma sombra na minha rotina. Ele passava a maior parte do tempo trancado na biblioteca, um cômodo que cheirava a couro e a poeira de livros. Eu entrava ali para limpar na ponta dos pés, e ele mal notava minha presença, sempre curvado sobre uma mesa, lendo ou escrevendo. Ele parecia não pertencer àquela casa, assim como eu.
Era um homem de gestos lentos e olhar cansado, que usava ternos que pareciam sempre um pouco largos demais, como se ele estivesse diminuindo dentro deles. Diferente de Dona Beatriz, ele nunca me dava ordens. Na verdade, ele mal falava comigo. Era apenas mais um objeto precioso e melancólico da casa do qual eu precisava cuidar, garantindo que sua xícara de café estivesse sempre no mesmo lugar. Minha solidão era do tamanho daquela casa. Durante o dia, eu estava cercada por tarefas, mas quando a noite caía e Marcos adormecia, o sentimento de isolamento me sufocava. Eu não tinha amigos, não tinha para onde ir. Minhas conversas eram raras e superficiais, trocadas com o porteiro do prédio ou com a cozinheira da casa ao lado, sobre o tempo ou o preço do feijão. Eu sentia uma fome imensa de afeto, de uma conversa de verdade, de alguém que me perguntasse como eu estava e realmente quisesse ouvir a resposta. Olhando a cidade iluminada pela janela do meu quartinho, eu me perguntava se em algum daqueles pontos de luz existia alguém que, como eu, se sentia completamente só, no meio da multidão. Era um sentimento perigoso, essa carência, uma porta aberta para qualquer um que me oferecesse um pingo de atenção. A distância entre o meu mundo e o deles era um abismo. Enquanto a maior preocupação de Dona Beatriz era qual vestido usar no evento de caridade do clube, a minha era esticar meu salário miserável para comprar o remédio de bronquite do Marcos e ainda pagar a prestação do lote que eu sonhava em ter de volta em Minas. Eu ouvia os planos deles para viagens a Paris, a Roma, lugares que para mim só existiam em filmes, e depois olhava para minhas mãos rachadas pelo sabão e pela água sanitária. Essa diferença brutal não me causava inveja, mas uma espécie de apagamento. Era como se a minha vida, com as minhas lutas reais e urgentes, não tivesse valor, não fosse digna de ser notada por pessoas que viviam numa realidade tão absurdamente distante da minha. E assim eu vivia, numa estabilidade precária, equilibrando pratos. Meu mundo inteiro dependia de uma única coisa: a satisfação de Dona Beatriz. O teto sobre a cabeça do meu filho, sua comida, sua escola, tudo estava nas mãos daquela mulher. Qualquer erro, uma mancha num vestido, um prato quebrado, um comentário mal interpretado, e eu estaria na rua, de volta à estaca zero, com uma criança para sustentar no meio daquela cidade gigante. Esse medo constante era meu companheiro. Ele me fazia engolir sapos, sorrir quando queria chorar e agradecer pelas migalhas que me eram oferecidas. Eu me tornei uma especialista na arte de não existir, de me anular completamente, pois a minha sobrevivência e a do meu filho dependiam da minha invisibilidade. A primeira rachadura na minha armadura de invisibilidade não veio com um estrondo, mas com um simples bom dia. Até então, os bons dias do Dr. Fernando eram ditos para o ar, para o corredor, uma formalidade vazia. Mas naquela manhã de terça-feira, ele parou. Eu estava tirando o pó de um porta-retratos na sala, e ele, a caminho da biblioteca, simplesmente parou e olhou para mim. Não para o meu uniforme, não para o pano na minha mão, mas para os meus olhos. "Bom dia, Lúcia!" ele disse, e pela primeira vez, eu ouvi o meu próprio nome naquela casa dito com humanidade. Foi tão inesperado que eu apenas gaguejei um "Bom dia, senhor", de volta, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Aquele olhar durou apenas 3 segundos, mas foi o suficiente para desestabilizar a ordem silenciosa do meu universo. Uma semana depois, aconteceu de novo. Ele me encontrou na cozinha, à noitinha, enquanto eu ajudava o Marcos com o dever de casa numa ponta da mesa. O caderno do meu filho estava aberto, cheio de desenhos de heróis e monstros. Dr. Fernando entrou para pegar um copo d'água e, em vez de sair, ele se aproximou. "Seu filho desenha muito bem", ele comentou, com uma suavidade na voz que eu nunca tinha ouvido. Marcos se encolheu de vergonha, e eu senti meu coração disparar de medo. Patrão não se mistura com a vida de empregado. Mas ele não. Parecia um patrão naquele momento. Havia uma curiosidade genuína. Talvez até uma certa nostalgia no jeito que ele olhava para aqueles desenhos. Ao sair, ele disse:
Cuide bem desse talento dele, Lúcia. Aquilo foi mais do que uma gentileza. Foi um reconhecimento de que eu tinha uma vida, um filho, um mundo para além das minhas funções naquela casa. E assim, as conversas começaram. Eram sempre breves, secretas, nos territórios neutros da casa, como a cozinha tarde da noite ou a área de serviço. Dona Beatriz se recolhia cedo, com seus cremes e seus livros, e o silêncio da casa se tornava o nosso cúmplice. Ele descia com a desculpa de um café e ficava, encostado no balcão, enquanto eu terminava de arear uma panela. As primeiras conversas eram sobre coisas banais, o tempo, uma notícia do jornal. Mas aos poucos, ele começou a se abrir. Falava dos livros que lia, das poesias que o emocionavam, das viagens que fez na juventude. Eu, no início, mal respondia, com medo de dizer a coisa errada, de quebrar o encanto ou pior, ser descoberta. Mas ele não parecia exigir respostas, apenas uma presença que o ouvisse. Com o tempo, ele me contou da sua solidão. Revelou que o casamento com Beatriz tinha sido um arranjo entre famílias ricas, um contrato social sem nenhuma cláusula de afeto. Contou que seu grande sonho era ter sido professor de história, mas que fora forçado pelo pai a assumir os negócios da família, uma vida de números e reuniões que lhe esvaziava a alma. Eu ouvia tudo aquilo, em silêncio, com o coração apertado. Aquele homem, que para o mundo era um doutor vitorioso, era por dentro um prisioneiro. E o mais chocante para mim era que ele estava me escolhendo, a faxineira analfabeta funcional, para ser a guardiã de seus segredos mais profundos. Eu, que me sentia a pessoa mais insignificante do mundo, estava me tornando o confessionário de um homem rico e triste. Essa atenção era como água para quem está morrendo de sede no deserto. Pela primeira vez em anos, talvez, pela primeira vez na vida, eu me senti vista. Não como a viúva coitada, não como a mãe solteira que luta, não como a empregada eficiente. Ele me via como Lúcia, uma pessoa com pensamentos e sentimentos. Aquele calor que eu sentia no peito era perigoso, eu sabia. Era um sentimento novo, que me fazia sentir mais viva, mais mulher. Eu comecei a me olhar diferente no espelho, a ajeitar o cabelo antes de sair do meu quarto. Era uma mudança sutil, interna, mas poderosa. Eu estava deixando de ser apenas a sombra que limpava a casa e me tornando alguém que compartilhava um segredo, uma conexão, por menor que fosse, com o dono triste daquele castelo. Mas a cada gesto de gentileza dele, a culpa e o medo me corroíam por dentro. Eu estava traindo a confiança de Dona Beatriz, a mulher que, apesar de toda a sua frieza, me dava o pão que alimentava meu filho. Eu era uma funcionária e estava cruzando uma linha invisível e perigosíssima. Durante o dia, eu esfregava o chão com mais força, como se pudesse arrancar aquela sensação suja de dentro de mim. Imaginava o que aconteceria se ela descobrisse. A humilhação, a demissão por justa causa, a fama de destruidora de lares que me seguiria para sempre. Eu me veria na rua, com Marcos, sem referência, sem nada. O medo era um bicho gelado que se aninhava no meu estômago e me fazia tremer durante a noite, questionando a minha própria sanidade. Foi aí que o meu grande dilema se instalou. Eu estava presa entre dois mundos. De um lado, a minha vida de antes, segura, porém cinzenta e solitária. Um caminho de obediência e invisibilidade que, embora me matasse aos poucos por dentro, garantia a sobrevivência do meu filho. Do outro lado, havia essa nova possibilidade, uma fagulha de calor humano, um vislumbre de ser tratada como gente. Mas esse caminho era um campo minado. Cada palavra trocada com o Dr. Fernando era um passo em direção a um abismo. Continuar a servi-los em silêncio, como sempre fiz, ou me permitir sentir aquela conexão, arriscando absolutamente tudo o que eu tinha, a minha paz tinha acabado. Eu vivia em estado de alerta constante, com o coração dividido entre a prudência e um desejo desesperado de ser, finalmente, enxergada. Eu tomei uma decisão silenciosa. Não a de lutar por ele, nem de me declarar, mas a de não recuar.
Eu não fecharia mais a porta para aquela gentileza, mesmo que ela viesse embrulhada em perigo. Continuei a ouvir suas histórias na cozinha mal iluminada, um ritual que se tornou o meu único momento de alívio naquele dia sem fim. Numa dessas noites, ele me falou sobre as estrelas. Contou que, quando menino, queria ser astrônomo, mas que a vida o forçou a olhar para o chão, para os números nos livros contábeis. Enquanto ele falava, com uma paixão triste nos olhos, eu me esqueci de que era a empregada e ele o patrão. Éramos apenas duas almas solitárias, compartilhando um fragmento de sonho sob um teto que não era, de verdade, o lar de nenhum de nós. Naquele momento, a conexão se aprofundou e o medo, pela primeira vez, pareceu menor do que a minha necessidade de me sentir humana. A gentileza dele começou a tomar formas concretas, pequenos gestos que eram como tijolos construindo uma ponte sobre o abismo que nos separava. Certa manhã, encontrei um livro de poesias de Cecília Meirelles sobre a mesinha do meu quarto, nos fundos. Não havia bilhete, não havia nada. Mas eu soube que era dele. Meu coração deu um salto. Primeiro, o pânico. Como ele entrou ali? Depois, uma onda de calor. Ele não invadiu meu espaço. Ele me deu um presente. Um presente que dizia: eu sei que você existe e sei que há mais em você do que um uniforme branco. Eu, que mal terminei o primário, passei a noite soletrando aqueles versos. E cada palavra que eu decifrava parecia abrir uma janela dentro de mim, me mostrando um mundo que eu não sabia que tinha o direito de conhecer. Meu filho Marcos, sem saber, se tornou nosso cúmplice e nossa ponte. Dr. Fernando começou a deixar pequenos agrados para ele. Um dia era um chocolate importado que sobrava dos jantares. Noutro era uma caixa de lápis de cor, daquelas com dezenas de tons que os olhos do meu menino nunca tinham visto. A alegria de Marcos era tão pura, tão radiante, que desarmava minhas defesas. Como eu poderia ter raiva de um homem que fazia meu filho sorrir daquele jeito? Mas cada presente era também uma punhalada de medo no meu peito. Era a prova material de uma relação que não deveria existir. Eu escondia os lápis, comia o chocolate junto com meu filho como quem engole uma prova de um crime, vivendo num misto de gratidão e terror, rezando para que a bondade dele não fosse a nossa ruína. O perigo se tornou real numa noite de quinta-feira. Estávamos na cozinha. Ele me contava sobre uma discussão que tivera com o sogro anos antes. E eu, pela primeira vez, ri de um comentário que ele fez. Foi uma risada baixa, contida, mas ainda assim, uma risada. Naquele instante, ouvimos os passos de Dona Beatriz no corredor de cima. O gelo tomou conta do meu corpo. Em um segundo, ele se afastou, abriu a geladeira e pegou a jarra de água, enquanto eu agarrei um pano e comecei a esfregar a pia com uma força desesperada. Ela passou pela porta da cozinha, nos lançou um olhar cortante de interrogação e perguntou: perdeu alguma coisa, Fernando? Apenas o sono. Ele respondeu com a voz firme. Ela não disse mais nada, mas aquele silêncio foi mais assustador que qualquer grito. Saí dali com as pernas bambas, ciente de que havíamos escapado por um triz. Nossa relação não era feita de declarações, mas de pequenos cuidados que se teciam no silêncio. Era o jeito como ele, ao me ver exausta depois de um dia de faxina pesada, aparecia na cozinha e preparava um café, me servindo em silêncio antes de fazer o seu. Era um olhar de cumplicidade que trocávamos quando Dona Beatriz dava uma ordem absurda, um entendimento mútuo que não precisava de palavras. Ele começou a me perguntar coisas simples. Minha opinião sobre a nova arrumação dos móveis, se eu achava que determinada planta ficaria melhor em outro canto. Eram perguntas banais, mas que para mim significavam tudo. Ele estava me incluindo, me validando, me tirando do lugar de objeto e me colocando no lugar de pessoa. E essa sensação era mais viciante e perigosa do que qualquer outra coisa. A cegueira de Dona Beatriz era, ao mesmo tempo, nossa proteção e nossa maior ameaça. Ela era tão convicta de sua superioridade, tão imersa em seu próprio mundo, que não
Conseguia conceber a ideia de que seu marido pudesse sequer enxergar a empregada como um ser humano. Certa vez, ela me repreendeu aos gritos na frente dele porque o suco de laranja não estava na temperatura que ela gostava. "Você não consegue fazer nada direito?" ela disse, com um desprezo que me feriu a alma. Eu baixei a cabeça, esperando a humilhação passar. Ele não disse uma palavra para defendê-la, mas eu vi, pelo reflexo na cristaleira, a mão dele se fechar em punho sobre a mesa e a veia em sua testa saltar. Naquele instante, eu não senti raiva dele por seu silêncio. Senti pena. Ele era tão prisioneiro daquela mulher quanto eu. Aos poucos, uma mudança sutil começou a acontecer dentro de mim. A Lúcia que só sentia medo e gratidão começou a dar lugar a uma Lúcia que sentia raiva. Raiva da minha condição. Raiva por ter que me sentir culpada por receber um mínimo de afeto. Raiva por ter que viver escondida. Os livros que Fernando me dava me mostravam outras vidas, outras possibilidades. As conversas com ele me faziam questionar por que eu tinha que aceitar tão pouco. Uma semente de amor próprio, que eu nem sabia que existia, começou a germinar. Eu ainda era a empregada. Ainda lavava os banheiros e obedecia às ordens. Mas, por dentro, eu já não era mais a mesma. Eu estava começando a acreditar que talvez eu merecesse mais do que as migalhas que a vida e Dona Beatriz me jogavam. O medo do julgamento, no entanto, era uma sombra constante. Um dia, na feira, ouvi duas mulheres conversando, falando com nojo de uma vizinha que, segundo elas, tinha se enroscado com o patrão para dar o golpe. As palavras que usaram, piranha, sem vergonha, morta de fome, cravaram no meu peito como facas. Era exatamente assim que o mundo me veria. Não veriam a solidão, nem a gentileza, nem a conexão. Veriam apenas a caricatura da empregada alpinista social. Voltei para casa naquele dia com o estômago revirado, olhando para a opulência daquela casa e para a simplicidade das minhas roupas e senti o tamanho do abismo social que me separava de Fernando. Qualquer passo em falso e eu seria engolida por esse abismo, e o mundo inteiro aplaudiria minha queda, dizendo que eu tive o que mereci. O ponto de virada veio numa noite fria de inverno, quando Marcos adoeceu. Uma febre altíssima que não cedia com os meus remédios caseiros. Eu não tinha dinheiro para um médico particular, e o hospital público era uma jornada de horas de ônibus e de espera. Eu estava desesperada, chorando baixinho no meu quarto quando ouvi uma batida na porta. Era Fernando. Ele viu o estado do meu filho, febril e delirando, e não hesitou. "Vou chamar o Dr. Matos, ele estará aqui em meia hora", ele disse, já pegando o telefone. Eu tentei impedi-lo, com medo da reação de Dona Beatriz, mas ele foi firme. "A saúde do menino vem primeiro, Lúcia. O resto é só barulho." Naquele momento, ele não era o patrão. Era um homem cuidando da minha família. A reação de Dona Beatriz foi exatamente a que eu temia. Na manhã seguinte, ao saber que o médico da família tinha vindo à casa de madrugada para atender o filho da empregada, ela me encurralou na cozinha. Sua voz não era alta, mas cada palavra era destilada com veneno. "Espero que isso não se torne um hábito, Lúcia. Existem hospitais para gente como você. Não quero médicos circulando na minha casa a qualquer hora por problemas seus." Ela falou como se meu filho fosse um animal de estimação que tivesse sujado o tapete. A frieza dela era tão desumana que, em vez de me encolher, eu senti o sangue ferver. Ela não estava apenas me humilhando, estava diminuindo a importância da vida do meu filho. Mais tarde naquele dia, Fernando me encontrou na área de serviço, com os olhos vermelhos de choro e raiva. Ele soube da conversa. Ele não precisou dizer nada. Apenas se aproximou e, pela primeira vez, me tocou. Foi um toque simples, sua mão pousando por um instante no meu ombro. Não havia malícia, apenas um gesto de conforto, de solidariedade. Mas para mim, foi como um choque elétrico. O calor da sua mão pareceu atravessar o tecido do meu uniforme e aquecer a minha pele, o meu coração. Foi um contato mínimo, que durou segundos, mas que selou um pacto silencioso entre nós. Naquele toque,
Eu senti que não estava mais sozinha na minha luta contra a crueldade daquela casa. Aquele toque, somado à humilhação que sofri, acendeu a chama da minha revolta. A tristeza deu lugar a uma fúria silenciosa. Quem era Dona Beatriz para decidir o valor da vida do meu filho? Quem era ela para me tratar como lixo? E quem era eu para aceitar tudo isso calada? A imagem da mulher submissa e amedrontada começou a se desfazer no espelho. Eu continuei a cumprir minhas tarefas, mas algo em minha postura havia mudado. Meu olhar não era mais sempre baixo. Minhas respostas, embora ainda respeitosas, não continham mais o tom de súplica. Eu estava descobrindo uma força dentro de mim que era alimentada pela injustiça. E Fernando, com sua bondade discreta, era a testemunha e o catalisador dessa transformação. Nossas conversas na cozinha mudaram de tom. Não falávamos mais apenas de livros e sonhos distantes. Começamos a falar de nós, da situação insustentável em que vivíamos. As palavras "e se" começaram a surgir, tímidas, no meio das frases. E se a vida fosse diferente? E se a gente pudesse escolher? Eram suspiros, desabafos de duas pessoas presas, mas que juntas começavam a imaginar uma porta onde antes só havia um muro. Não fazíamos planos. Não prometíamos nada, mas a semente de uma possibilidade, por mais remota e assustadora que fosse, havia sido plantada. Estávamos nos tornando cúmplices não apenas em segredo, mas em desejo. Houve momentos de leveza, pequenas ilhas de felicidade em meio ao mar de tensão. Lembro-me de uma noite em que o rádio da cozinha tocava uma canção antiga do Roberto Carlos. Eu cantarolava baixo enquanto lavava a louça, e de repente percebi que Fernando, encostado no batente da porta, sorria. Um sorriso de verdade, que iluminava seu rosto triste. Ele não disse nada. Eu não disse nada. Apenas compartilhamos aquele momento, aquela melodia, aquele sorriso. Durou o tempo de uma canção, mas foi o suficiente para me dar fôlego para mais uma semana. Eram esses instantes roubados que nos alimentavam, que nos davam a certeza de que o que sentíamos era real, mesmo que o mundo inteiro dissesse que era errado. A realidade, porém, sempre batia à porta. Minha irmã, que ainda morava em Minas, veio me visitar e ficou deslumbrada com a casa. Nossa, Lúcia, que sorte você deu! Trabalhar para gente tão importante, numa casa dessas. Eu apenas sorri, um sorriso amarelo. Como explicar a ela a solidão, a humilhação, a prisão dourada que era aquele lugar? Para minha família, eu era um caso de sucesso. A viúva que tinha conseguido um bom emprego na cidade grande. A pressão para que eu mantivesse aquela sorte era enorme. Qualquer passo em falso e eu não decepcionaria apenas a mim, mas a todos que projetavam em mim suas esperanças de uma vida melhor. Enquanto isso, a coragem de Fernando crescia em pequenas doses. Ele começou a me defender de forma sutil. Se Dona Beatriz reclamava que o café estava frio, ele dizia: "Para mim está ótimo, Beatriz. Deixa a Lúcia em paz." Se ela me pedia para fazer algo impossível, ele intervinha com uma sugestão que tornava a tarefa mais razoável. Eram pequenas faíscas de rebeldia que não passavam despercebidas. Para mim, eram provas de seu afeto. Para Beatriz, eram sintomas de uma insubordinação que ela não compreendia. A dinâmica de poder daquela casa, que por anos fora um triângulo com ela no topo, começava a se achatar, se transformando numa linha de tensão entre nós três. A intuição de Dona Beatriz, afiada como uma navalha, começou a farejar o perigo. Ela ainda não sabia o que, nem quem, mas sentia que estava perdendo o controle sobre o marido. Seu olhar sobre mim ficou mais duro, mais inquisidor. Ela passou a me vigiar, a criar pretextos para aparecer na cozinha tarde da noite, a fazer perguntas capciosas sobre o que Fernando fazia quando estava na biblioteca. Ela procurava por uma amante, mas sua arrogância a fazia procurar no lugar errado, em seu círculo social, entre as esposas de seus amigos. A ideia de que a ameaça pudesse ser a mulher que limpava sua sujeira era para ela simplesmente inconcebível. Eu vivia com os nervos à flor da pele.
O peso do segredo era uma dor física. Eu mal dormia, sobressaltando a cada barulho no corredor. Perdi o apetite e o uniforme, que antes era justo, começou a ficar largo no meu corpo. Eu me sentia como uma equilibrista numa corda bamba, com o abismo da miséria de um lado e o da vergonha do outro. O medo de ser descoberta era constante, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que quase desejava que tudo explodisse. O suspense, a vida dupla, a vigilância constante, tudo aquilo estava me consumindo, me transformando em um farrapo de gente. Eu sabia que não aguentaria viver daquela forma. Por muito mais tempo. Certo dia, Fernando me chamou à biblioteca. Ele parecia aflito. Disse que queria garantir que Marcos tivesse uma boa educação, acontecesse o que acontecesse. Ele me estendeu um envelope grosso, cheio de dinheiro. É para os estudos dele, Lúcia. Guarde em um lugar seguro, ele disse. Meu primeiro impulso foi recusar. Meu rosto queimou de vergonha. Aquilo parecia um pagamento, um preço pela minha companhia, e invalidava tudo o que eu sentia. Eu não quero seu dinheiro. Eu... disse com a voz embargada. Ele insistiu, explicando que era a única forma que ele tinha, no momento, de cuidar de nós, de se sentir menos impotente. Com o coração em pedaços, dividida entre o orgulho e a necessidade, eu aceitei o envelope, que pesava como chumbo na minha mão. Aquele envelope me forçou a encarar a verdade mais dura. O que eu queria de verdade? Era apenas o afeto, a atenção, ou a segurança que aquele dinheiro representava também fazia parte da equação? Eu me odiei por essa dúvida. A linha entre o sentimento genuíno e o interesse era mais tênue do que eu gostaria. Eu era a morta de fome que as mulheres na feira descreviam? A possibilidade me encheu de nojo. Mas, ao mesmo tempo, a mãe dentro de mim gritava que eu não tinha o direito de recusar uma chance de futuro para o meu filho. Eu era uma mulher complexa, imperfeita, cheia de sentimentos nobres e de necessidades desesperadas. E tive que aceitar que, talvez, o amor e a busca por uma vida melhor não fossem sentimentos opostos, mas as duas faces da minha luta pela sobrevivência. A humilhação final veio numa tarde de sábado. Dona Beatriz havia recebido amigas para um chá e eu, sem querer, derrubei uma gota de café na toalha de linho branco importada. Ela não gritou. Apenas esperou as visitas irem embora e então me chamou na sala. Com uma calma assustadora, ela pegou a toalha, jogou no chão aos meus pés e disse: "Limpe, de joelhos, e use a sua saia, já que você é tão inútil que não consegue nem carregar uma bandeja." Marcos, que tinha vindo me chamar, viu a cena da porta. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Aquele foi o momento em que a minha dignidade, já tão frágil, se estilhaçou por completo. E pela primeira vez, Fernando interveio de forma brutal. Ele tinha acabado de chegar e viu a cena. Seu rosto, normalmente pálido e cansado, ficou vermelho de fúria. "Chega, Beatriz!" ele gritou, com uma voz que eu nunca tinha ouvido. "Levanta daí, Lúcia." Ele me estendeu a mão para me ajudar a levantar na frente dela. Beatriz o olhou, chocada. Não pela defesa, mas pela audácia da insurreição. "Você vai defender a sair contra mim? Na minha própria casa?" Ela sibilou. A batalha que se seguiu não foi sobre uma toalha manchada. Foi sobre anos de humilhação, de silêncio, de infelicidade. E eu, de pé, entre os dois, percebi que não era mais uma espectadora. Eu era o centro do furacão. Naquela noite, a casa parecia um campo de batalha depois do cessar-fogo. Havia uma tensão palpável em cada cômodo. Dona Beatriz se trancou no quarto. Fernando me procurou na biblioteca. Ele estava arrasado, pedindo desculpas pela esposa, por si mesmo, por tudo. "Eu não aguento mais viver assim, Lúcia. Essa casa é uma mentira. Meu casamento é uma farsa." Ele desabafou, andando de um lado para o outro. Não havia mais barreiras entre nós. A hierarquia de patrão e empregada havia se dissolvido na crise. Éramos apenas um homem e uma mulher, exaustos, encurralados pela vida que levavam e desesperados por uma saída. Foi então que aconteceu. Ele parou de andar, me olhou com uma intensidade que me deixou sem ar, e se aproximou.
Ele segurou meu rosto entre as mãos, trêmulas, e me beijou. Não foi um beijo de filme, apaixonado e avassalador. Foi um beijo desajeitado, salgado pelas lágrimas que escorriam dos olhos dele e dos meus. Era um beijo de desespero, de confissão, de um pedido de socorro. Um beijo que dizia tudo o que meses de conversas secretas na cozinha apenas insinuavam. E, enquanto nossos lábios se tocavam, eu senti o chão desaparecer sob os meus pés. Aquele beijo era, ao mesmo tempo, a minha salvação e a minha sentença de morte. Depois do beijo, o silêncio na biblioteca era mais denso do que qualquer palavra. Nós nos afastamos, ambos tremendo. A culpa era uma presença física no cômodo, quase uma terceira pessoa nos observando. Eu sabia, com uma clareza aterrorizante, que não havia como voltar atrás. A porta da minha antiga vida, a vida da empregada invisível que se contentava com pouco, tinha sido trancada e a chave jogada fora. Aquele beijo tinha selado nosso destino. A partir daquele momento, a questão não era mais se a nossa vida iria explodir, mas quando a linha invisível fora cruzada e eu estava oficialmente em guerra com a dona da casa onde eu morava. Começamos a falar do futuro, não mais como um sonho, mas como uma necessidade urgente. As conversas se tornaram sussurros sobre fugir, recomeçar em outro lugar, longe de tudo e de todos. Eram planos infantis, desesperados, de um casal que não tinha nada além da vontade de ficar junto. Poderíamos ir para o sul, comprar um pequeno sítio, ele dizia. Eu ouvia, com o coração dividido entre a esperança e o ceticismo. Como um homem como ele, acostumado ao luxo, viveria uma vida simples? Como eu, uma mulher sem nada, poderia ser a parceira dele nesse recomeço? A fantasia era linda, mas a realidade era uma muralha que parecia intransponível. Apesar de todo o medo, eu me sentia diferente, mais forte. O amor de Fernando, por mais complicado e proibido que fosse, funcionou como um espelho que me mostrou um valor que eu não sabia que possuía. Eu não era mais a coitada, a vítima. Eu era uma mulher que amava e era amada, que lutava por sua felicidade. Comecei a andar com a cabeça mais erguida pela casa, não de forma desafiadora, mas com uma nova autoconfiança. A mulher que Dona Beatriz humilhava de joelhos estava morrendo, e em seu lugar, nascia uma Lúcia, que começava a se enxergar como dona do seu próprio destino. A desconfiança de Dona Beatriz, antes uma névoa, tornou-se uma certeza afiada. Ela não precisava de provas. Ela sentia a conexão entre nós no ar. Seus olhos de águia seguiam cada movimento meu, cada troca de olhar entre mim e o marido. Ela passou a me dar tarefas em horários estranhos, a me chamar em momentos inoportunos, sempre tentando nos pegar em flagrante. A casa se transformou num tabuleiro de xadrez, e eu me sentia o peão mais vulnerável, cercado pela rainha. A guerra era fria, silenciosa, travada nos olhares, nos gestos, nos silêncios carregados de significado. Certa noite, ela armou uma cilada. Disse que iria a um jantar e que voltaria tarde, mas retornou para casa 1 hora depois, com a desculpa de que tinha esquecido um documento. Ela nos encontrou na biblioteca. Não estávamos fazendo nada demais, apenas conversando, sentados em poltronas distantes. Mas a intimidade, a cumplicidade em nossos rostos, era inegável. Ela não disse uma palavra. Apenas nos olhou, um a um, com um sorriso fino e vitorioso nos lábios, como se dissesse, eu sabia. Depois, virou as costas e subiu as escadas. Aquele silêncio era a calmaria antes da tempestade. E nós dois sabíamos disso. O ar na casa ficou irrespirável. A cordialidade falsa deu lugar a uma hostilidade aberta. As refeições eram torturantes, consumidas em um silêncio glacial, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Dona Beatriz me ignorava completamente, como se eu fosse, de fato, invisível, mas uma invisibilidade ameaçadora, carregada de ódio. Eu sentia seus olhos nas minhas costas a todo momento. Viver ali se tornou um exercício diário de controle do pânico. Eu sentia que estava enlouquecendo,
presa em um inferno psicológico que ela orquestrava com maestria. A ideia de fugir voltou com mais força. Pegar Marcos e sumir. Voltar para a pobreza em Minas, mas ter paz. Eu estava exausta daquela guerra de nervos. Confessei isso a Fernando numa noite. Disse a ele que não aguentava mais, que talvez fosse melhor eu ir embora. Para o bem de todos. A reação dele foi de pânico. Se você for, Lúcia, eu não tenho mais motivos para ficar. Não me deixe sozinho aqui. Ele implorou, segurando minhas mãos. A dependência dele de mim era tanto a minha força quanto a minha fraqueza. Eu não estava mais lutando só por mim. Estava lutando por nós dois. Assim, os dias se arrastaram, pesados e cheios de presságios. Eu sabia que o confronto final era inevitável. A farsa da família perfeita estava em frangalhos. E o segredo que eu e Fernando compartilhávamos era uma bomba-relógio prestes a detonar e levar tudo pelos ares. Eu já não era mais a empregada assustada que chegou àquela casa anos antes. Eu era uma mulher apaixonada, uma combatente cansada, parada na beira do precipício. Eu passava os dias limpando a sujeira daquela casa, enquanto esperava a minha própria vida desmoronar, ou, quem sabe, ser reconstruída de uma vez por todas. A noite da explosão começou com o tilintar de taças e sorrisos falsos. Dona Beatriz recebia um casal de amigos importantes, e a casa estava vestida para a festa, impecável e fria como sempre. Eu me movia entre os convidados, servindo canapés e vinhos, sentindo a tensão vibrar debaixo do tapete persa. Fernando estava mais quieto do que o normal, um fantasma em sua própria festa, enquanto Beatriz brilhava, afiada e cruel, disfarçada de anfitriã perfeita. Eu sabia que aquela noite não terminaria bem. Havia uma eletricidade no ar, um acúmulo de tempestade que vinha se formando há meses, e eu sentia que o primeiro raio estava prestes a cair, bem no centro daquela sala de visitas. O golpe veio durante o jantar. O convidado, um empresário influente, perguntou a Fernando sobre um projeto pessoal seu, algo relacionado a livros, que ele mencionara com certa paixão. Antes que Fernando pudesse responder, Beatriz interveio com uma risada que soou como vidro quebrado. Ah, por favor, não deem atenção aos delírios de um homem. Fracassado, ela disse, olhando para o marido com um desprezo que gelou a sala. Fernando tem essas ideias românticas que não pagam nem o champanhe que estamos bebendo. O silêncio que se seguiu foi absoluto e devastador. Os convidados olhavam para seus pratos, sem saber o que fazer, e eu vi o último resquício de luz se apagar dos olhos de Fernando. Ele tinha sido aniquilado publicamente. A despedida dos convidados foi rápida e constrangedora. Todos queriam fugir daquele ambiente tóxico. Assim que a porta se fechou, a máscara de civilidade de Beatriz caiu por completo. Eu, que recolhia os pratos da mesa, me tornei uma espectadora invisível da guerra. Como você ousa me humilhar na frente dos meus amigos? A voz dele soou baixa, mas carregada de uma fúria contida. E ela retrucou, com todo o seu veneno. Eu não te humilhei, Fernando. Eu apenas disse a verdade. Você é uma decepção, um homem fraco sustentado pelo dinheiro do meu pai. As acusações voaram pela sala, palavras cruéis que eram o resumo de um casamento inteiro de ressentimento e infelicidade. Um copo de cristal foi atirado contra a parede, e o barulho do estilhaço foi o ponto final daquela farsa. Da segurança da cozinha, eu ouvi tudo, com o coração batendo na garganta. Cada palavra era uma facada, não apenas nele, mas em mim, porque eu entendia a dor por trás daquele confronto. Ouvi os passos pesados dela subindo a escada e o som de uma porta batendo com violência. O silêncio que se seguiu foi ainda pior. Era um silêncio de derrota, de fim de linha. Eu esperei alguns minutos, com as mãos trêmulas, sem saber o que fazer. Ficar escondida na cozinha, no meu lugar, ou ir até ele. O medo me dizia para ficar quieta, para não me meter. Mas o meu coração, essa entidade teimosa e imprudente, me empurrou para fora, em direção à sala escura onde ele tinha ficado. Ele estava exatamente como eu imaginei.
sentado numa poltrona, no escuro, com a cabeça entre as mãos. A sala, antes palco de uma festa elegante, parecia um mausoléu, com os restos do jantar sobre a mesa e as sombras dançando nas paredes. Ele não notou minha aproximação. Estava completamente absorto em sua própria miséria. Eu me ajoelhei ao seu lado, no chão, e por um longo momento não disse nada. Não havia palavras que pudessem consertar aquilo. Então, eu vi uma lágrima solitária escorrer por seu rosto, e num gesto que veio do fundo da minha alma, eu levantei minha mão e, com a ponta dos dedos, enxuguei aquela lágrima. Foi o toque mais íntimo, mais verdadeiro e mais perigoso da minha vida. Ele ergueu o rosto surpreso e segurou a minha mão, que ainda estava em sua bochecha. Seus olhos encontraram os meus na penumbra, e neles eu vi o reflexo de toda a sua dor. Ele se agarrou à minha mão como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Eu não aguento mais essa farsa, Lúcia. Ele sussurrou com a voz embargada. Essa casa, essa vida, não é nada. É um túmulo. Fica comigo? O pedido dele não era o de um homem apaixonado, mas o de um homem que estava se afogando e via em mim sua única chance de respirar. Era um pedido de socorro, de cumplicidade para uma fuga impossível. Se essa parte da minha história te tocou, deixa seu comentário. Eu leio tudo com carinho, pois foram momentos como esse que me fizeram entender que a vida, às vezes, nos obriga a fazer escolhas que ninguém mais pode entender. Naquele momento, toda a minha transformação dos últimos meses culminou. A mulher assustada, a empregada que baixava a cabeça, morreu ali, no chão daquela sala. Eu olhei fundo nos olhos dele, o medo substituído por uma clareza absoluta e cortante. Eu o amava, sim, mas eu também tinha aprendido a me amar. E o meu amor próprio não cabia mais em segredos nem em cantos escuros. Eu fico, respondi com a voz firme. Mas eu não vou ser a sua amante escondida. Eu não vou ser o seu segredo vergonhoso. Se me quer, me assuma para o mundo, para a sua esposa, para os seus amigos, para a minha família. Chega de viver nas sombras. Minhas palavras pairaram no ar, carregadas de um peso que poderia ter esmagado tudo. Eu tinha acabado de dar um ultimato ao homem que detinha todo o poder. Eu, a empregada, estava fazendo uma exigência. Eu estava pedindo não apenas amor, mas dignidade. Para minha surpresa, ele não hesitou. Ele olhou para mim e pela primeira vez eu vi a admiração em seu olhar. Um pequeno sorriso, triste mas sincero, brotou em seus lábios. Ele apertou minha mão com mais força e disse apenas uma palavra, que selou o nosso destino. Combinado. A decisão estava tomada. Não havia mais volta. O que quer que viesse pela frente, enfrentaríamos juntos e de cabeça erguida. A manhã seguinte nasceu fria e cinzenta, um espelho da atmosfera da casa. Eu não dormi. Passei a noite no meu quarto, esperando o amanhecer como quem espera uma sentença. Por volta das 7 da manhã, ouvi os passos dele no corredor. Desci e o encontrei no hall de entrada. Ele carregava uma única mala de couro. Nossos olhares se cruzaram e um entendimento completo passou entre nós. Eu não era mais a empregada que o observava de longe. Eu era a razão pela qual aquela mala estava ali. Eu era sua cúmplice, sua parceira. Eu estava apavorada, mas também sentia uma estranha e poderosa sensação de paz. A espera tinha acabado. Dona Beatriz desceu as escadas, já vestida impecavelmente, pronta para mais um dia de sua vida de aparências. Ela viu a mala aos pés do marido, e um lampejo de compreensão, misturado com desprezo, passou por seus olhos. Ela não perguntou para onde ele ia. Ela já sabia. O nosso casamento acabou, Beatriz, ele disse, com uma calma que contrastava com a violência da noite anterior. A reação dela não foi de tristeza ou choque. Foi de pura fúria. Ela não olhou para ele. Seus olhos, frios como duas pedras de gelo, cravaram em mim, que estava parada perto da porta da cozinha. Então, com o veneno de quem pronuncia uma maldição, ela sentenciou. Você vai se arrepender de ter nascido, sua morta de fome. Aquela maldição, dita no hall de entrada da casa que um dia foi o meu cativeiro,
Ecoou em meus ouvidos por muito tempo. Sair por aquela porta ao lado de Fernando não foi como nos filmes. Não houve música heróica, apenas o som dos nossos passos no silêncio e o peso dos nossos poucos pertences nas mãos. O mundo para o qual emergimos era cruel e barulhento. Da noite para o dia, nos tornamos párias. Fernando foi cortado de seu círculo social, seus telefonemas não eram mais retornados. E os amigos que antes o bajulavam, agora atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-lo. Ele, o homem rico e poderoso, descobriu da pior maneira o quão descartável era quando se quebrava uma regra de ouro daquela sociedade hipócrita. Para mim, foi ainda pior. Eu me tornei a personificação de todos os medos e preconceitos daquela gente. Nas ruas do bairro, eu era a outra, a destruidora de lares, a empregadinha golpista. As mulheres sussurravam quando eu passava, seus olhares me condenando com um furor que só quem defende seu próprio privilégio consegue ter. A vergonha era um manto pesado que eu era forçada a vestir todos os dias. Cada ida ao mercado, cada fila no banco, era um teste de resistência. Tentei me proteger, me encolher, mas não havia para onde fugir. A história, distorcida e envenenada, parecia ter sido pichada na minha testa para que todos lessem e me julgassem sem direito à defesa. A dor maior, no entanto, veio da minha própria família. A notícia chegou a Minas como um trovão, carregada de vergonha. Minha irmã, por telefone, me disse que eu havia manchado o nome da nossa família, que eu era uma desonra. Primos e tios com quem eu cresci simplesmente pararam de falar comigo, como se eu tivesse contraído uma doença contagiosa. Eles não conseguiam entender, ou não queriam, a complexidade da minha história. Para eles, a versão de Dona Beatriz era a única possível, a da patroa rica e traída pela empregada ambiciosa. Perder o apoio deles, das minhas raízes, foi a consequência mais amarga da minha decisão. Naquele momento, eu e Fernando só tínhamos um ao outro no mundo. Mas em meio a todo esse caos, Fernando cumpriu sua palavra, e foi isso que nos salvou. Ele não vacilou. Alugamos um apartamento modesto em um bairro distante, um lugar onde ninguém nos conhecia. Assim que o divórcio litigioso e feio com Beatriz terminou, nós nos casamos em um cartório, numa cerimônia simples, apenas com 2 testemunhas. E o ato mais importante de todos, a prova definitiva de seu compromisso, foi quando ele entrou com o processo e registrou o meu Marcos como seu filho. Vê-lo dando seu sobrenome ao meu menino, assumindo-o com todo o amor e responsabilidade, foi o momento em que eu soube que toda a luta, toda a dor e toda a humilhação tinham valido a pena. Ali, nós não éramos mais um escândalo, éramos uma família. Vivemos juntos por mais de 40 anos. Nossa vida não teve o brilho ou o luxo da casa de Beatriz, mas tinha algo que ela nunca conheceria: verdade. Tivemos dificuldades, especialmente no começo, quando Fernando teve que recomeçar sua vida profissional do zero. Mas nós nos apoiávamos. Eu aprendi a administrar uma casa com pouco, ele aprendeu o valor do trabalho que vem do suor e não da herança. Vimos Marcos crescer, se tornar um homem bom, um médico e nos dar netos. Envelhecemos juntos, entre as alegrias simples, as discussões por motivos bobos, os almoços de domingo e a cumplicidade de quem enfrentou o mundo e venceu. Ele foi o meu companheiro, meu amigo, o grande amor da minha vida, até o dia em que um câncer o levou de mim, 5 anos atrás. Dona Beatriz nunca nos deixou em paz completamente. Ela se tornou uma sombra amarga em nossas vidas. Por anos usou seu dinheiro e influência para tentar nos prejudicar, seja espalhando histórias sobre nós ou criando dificuldades nos negócios de Fernando. Ela nunca se casou novamente, preferindo viver como a eterna vítima, a mártir de uma traição que, na verdade, foi apenas o sintoma de um casamento que já estava morto havia muito tempo. Nós aprendemos a ignorá-la, a construir uma barreira de felicidade tão sólida que o seu ódio não conseguia penetrar. Ela queria que eu me arrependesse de ter nascido, mas tudo o que conseguiu
foi me dar mais certeza de que eu tinha feito a escolha certa. Hoje, sentada nesta varanda, na mesma casa que Fernando fez questão de comprar de volta e colocar no meu nome anos depois, eu olho para o passado sem arrependimento. Sinto uma tristeza imensa pelo sofrimento que causei a outra mulher? Sim, sinto. Não tenho orgulho da dor que minha felicidade custou. Mas a vida, às vezes, não nos oferece escolhas fáceis entre o certo e o errado. Ela nos coloca em encruzilhadas terríveis, onde todos os caminhos levam a algum tipo de perda. Eu tive que escolher entre morrer aos poucos, em silêncio e invisível, ou lutar por uma chance de viver de verdade, mesmo que o preço fosse a condenação do mundo. E eu escolhi viver. E para você que ouviu minha história até o fim, a única coisa que eu posso dizer é: nunca deixe que ninguém, seja por dinheiro, por poder ou por preconceito, te convença de que você é invisível. Nunca aceite que seu destino seja apenas servir aos sonhos dos outros. Dentro de cada um de nós, por mais simples e sem importância que a gente se sinta, existe uma força capaz de mudar tudo. Eu fui a empregada, a viúva, a coitada, fui a amante, a golpista, a vergonha. Mas no fim, eu me recusei a ser a vítima. Aquela história que o mundo contou sobre mim estava errada. Eu não roubei um marido. Eu resgatei um homem que estava morrendo de solidão e, no processo, salvei a mim mesma.